Olá pessoal, vamos então aí tentar entender a questão de número 5 da página 410. Vejam aí a letra A, cujo enunciado é 2 ao cubo vezes 2 elevado a menos 5 vezes 2 elevado a 6. Já respondendo então, potências, aliás, olá pessoal, vamos então tentar entender a questão de número 5 da página 410. O item A nos apresenta um produto de potências de mesma base, 2 ao cubo vezes 2 elevado a menos 5 vezes 2 elevado a mais 6. Em produto de potências de mesma base, nós precisamos somar os expoentes. Ficou então 2 elevado a 3 mais o menos 5 mais 6. 3 mais 6, 9, menos 5 igual a 4. Então essa inicialmente não tão difícil, 2 elevado a quarta. Na segunda expressão, na letra B, eu até deixei o produto indicado aqui, 2 elevado a 1 meio vezes 2 elevado a 1 terço, vai nos dar 2 elevado a 1 meio mais 1 terço. Já coloquei direto aqui a resposta, 5 sextos. Por quê? Porque 1 meio mais 1 terço, está aqui, com o mínimo múltiplo comum, que é 6. 6 dividido por 2, 3, vezes 1, 3. 6 dividido por 3, 2, vezes 1, 2, igual a 5 sextos. Ficando igual a 2 elevado a 5 sextos. Poderia ainda transformar em raiz, não é verdade? Se vocês lembrarem, vai ficar em raiz sexta de 2 à quinta. Mas a questão pede para escrever a potência mais simples. Na letra C, nós temos uma pequena diferença apenas porque a base é 2 terços. É uma fração. Ficando então, nós tínhamos 2 terços elevado a menos 5, vezes 2 terços elevado a menos 2, vezes 2 terços. Como no último 2 terços não tem expoente, a gente sabe que esse expoente é 1. Ficando menos 5 mais menos 2, mais 1. Essa expressão vai nos dar então 2 terços elevado a menos 6. Que eu ainda posso inverter pela regra do expoente negativo, ficando o inverso, 3 meios elevado a sexta. Ok? Vamos adiante. Agora sim. Aprendendo ainda com essa máquina. Olha aí. Na letra D, nós temos 5 elevado a 2 terços vezes 5 elevado a menos 1 vezes 3 elevado a 2 terços vezes 3 elevado a menos 2. Por quê? Se no enunciado era 5 vezes 3 e depois 5 vezes 3. Essa forma que se apresenta no enunciado, eu tive que inverter, porque nós podemos trabalhar apenas com produto de potências de mesma base. Então, juntei o 5 e juntei o 3. Poderia ter invertido a ordem. Assim, temos que fazer 2 terços menos 1, porque a gente vai somar esses dois expoentes, né? 2 terços mais menos 1, que eu já fiz direto. Com o MMC, vai ficar 2 terços menos 3 terços.
Tiver alguma dúvida, faça em casa. MMC é 3. 3 dividido por 3 dá 1, vezes 2, 2. 3 por 1 dá 3, vezes menos 1 dá menos 3. 2, menos 3, menos 1. Fiz direto. E aqui é a mesma coisa, né? 2 terços mais o menos 2, que fica na verdade 2 terços menos 2. Então, MMC 3 de novo. 3 por 3, 1, vezes 2, 4. 3 por 1, 3, vezes 2, 6. 4 menos 6, menos 4. Ficou dessa forma. Se eu quiser os expoentes positivos, eu posso ainda inverter a base. 5 se transformou em 1/5, e o expoente ficou positivo. 3 se transformou em 1/3 e o expoente ficou positivo. Quando invertemos a base, né, a gente troca o sinal do expoente. Ok? A letra E é mais simples porque ela apresenta apenas uma fração. Na verdade é uma divisão de potências de mesma base. Então, né, divisão de potências de mesma base, a base é 2/7. No caso da divisão de potências, a gente faz o contrário. Se no produto, na multiplicação, a gente soma os expoentes, no quociente, na divisão, a gente subtrai, ficando simplesmente menos 5 menos 1, que não estava escrito ali, né? Porque não precisa, mas eu escrevi para lembrar. Ficando 5 menos 1, que dá menos 6. E pelo fato de ser negativo, eu posso ainda inverter, ficando 7/2 elevado à sexta. Ok? Muitas vezes vocês perguntam, precisa fazer até lá, até lá, até lá? Depende da situação, problema que a gente está resolvendo. Isso aqui é principalmente para a gente aprender a formalização, né? De como se faz essas continhas. Mas no futuro vocês vão ver se vocês param aqui, se vocês param aqui, se vocês separam o 2 do 7, enfim, tem muitas coisas ainda pela frente. Na letra F, também se apresenta dessa forma, com duas bases diferentes, a base 3 e a base 2, e aqui eu já juntei as duas. Já tenho aqui menos 3 elevado a 2/3 vezes menos 3 elevado a 5, para que eu tenha produto de potências de mesma base. E vejam como eu juntei o menos 2. O menos 2, que anteriormente estava lá na frente, embaixo desse daqui, eu coloquei aqui dividindo, junto com o parceiro dele que estava lá atrás. Ok? Então, com isso, a gente separa eles, agrupa, para que fiquem juntos, o 2 com o 2, o 3 com o 3. Aqui nós temos produto de potência de mesma base, aqui nós temos quociente de potências de mesma base. Produto é vezes, quociente é divisão. Então aqui nós temos que somar e aqui nós temos que subtrair. Fazendo isso, nós teremos então, vejam bem, MMC 3. 3 por 3, 1, vezes 2, 2. 3 por 1, 3, vezes 5, 15. 2 mais 15, 17. É um tanto quanto fora da realidade, mas o objetivo da questão é que você domine essas continhas também, né? E com o menos 2 ficou bem tranquilo. Menos 2 com elevado a menos 3 menos 1, porque aqui era mais 1, né? Quando ele subiu, ele subtrai menos 3 menos 1, ficando menos 4. E eu posso ainda escrever assim, se eu quisesse escrever assim, ou simplesmente escrever 1/2 elevado à quarta, também vale. Mas optei por essa forma aqui, ó, porque existem várias formas corretas de escrever essa resposta.
Então, menos 3 elevado a 17 terços poderia ainda ser transformado em raiz, como vocês sabem, né? Quando o expoente é fracionário, pode transformar em raiz, nesse caso aqui, raiz cúbica. E aqui nós teremos, então, menos 2 elevado à quarta, porque inverteu o menos 2, ele virou 1 meio. Esse 1 é invisível, né? E se inverte a base, muda o sinal do expoente. Essas, então, são as questões, os itens da questão 5 que eu trago para vocês, ok? Não deixem de tentar fazer a questão recomendada para a tarefa, para vocês perceberem quais são as novidades nessa questão e tentarem acompanhar. Um grande abraço.